Olá, meu querido e minha querida, saudações! Meu nome é Diego, eu trabalho como dev aqui no Japão e estamos aqui falar de salário. Vou falar de dinheiro. Money que é good, nós não have. Cadê meu baixo? Vou pegar o baixo, tocar esse baixo. Mas enfim. Então, meu trabalho aqui é só para falar de TI no Japão, para você que quer trabalhar com TI no Japão. E uma coisa muito importante, se não a mais importante, é a gente falar de dinheiro, como é que fala, de salário, como é que fala de transporte e, enfim, grana, bufunfa, faz-me rir, as verdinhas e vamos lá. Uma coisa muito importante que a gente tem que deixar claro logo no começo é que aqui no Japão, né, existem várias formas de falar de salário, né? No Brasil, a gente está acostumado a falar de salário mensal. Então, quando você fala, você ganha 5 mil reais, você está falando que é 5 mil por mês, certo? Acredito que a maioria dos brasileiros ou estrangeiros que moram aqui no Japão, quando eles falam de salário, eles geralmente costumam falar de salário por hora. Então eu ganho 2 mil, 2.000 ienes por hora. Eu ganho 2.500, 2.500 ienes por hora. Porque também eles fazem muito zangyo, então é mais fácil contabilizar. Mas quando a gente fala de TI, gente, quando a gente fala de TI, a maioria dos empregos aqui no Japão, eles falam de salário anual. Inclusive tem uma palavrinha mágica que é o Nenshu, que é o salário anual, certo? Então a gente vai falar bastante de salário anual, porque é assim que se fala na maior parte dos empregos de TI, certo? Mas eu vou abrir bem direitinho e explicar como é que funciona isso aqui. Primeira coisa, quando a gente vai em qualquer site que fala sobre salário, esses números, a sua suposição deve ser que esse número é o número anual. Então, quando ele fala que ele ganha 6,3 milhões por ano, 6,3 milhões é 6,3 milhões por ano, certo? Eu sei que esse número parece grande, mas é porque no Japão o ien ele não tem centavos. Então, um ien é tipo um centavo. Então, você tem que tirar 2 zeros aí da brincadeira, certo? E eu trouxe aqui, tem gente falando, né, que não tem noção. Eu não foco muito em passar ien para real, porque não tem muita noção. É difícil você ter a noção. Ainda mais você que mora no Brasil. Por exemplo, um salário de 5 milhões de ienes aqui no Japão é um salário mediano. Né? Um salário mediano. Você passa para real, o que? 180 mil reais. Divide isso aí por mês, dá o que? Uns 16 mil reais por mês. É um salário alto no Brasil. Mas aqui no Japão é um salário médio. Né? Não é um salário bom, também não é ruim. Salário médio. Entendeu? Então, falar isso para um brasileiro, passar para real, fica um negócio muito grande, mas não é bem assim. Além do mais que dentro desses 5 milhões aqui, tem valores que não é mensal. Então vamos falar disso aqui primeiro. Então, primeira coisa, o salário ele é anual. Então quando você vai conversar sobre emprego, geralmente vai falar de salário anual. E eu já falei para vocês em outro vídeo, posso deixar o card aqui em algum lugar para você clicar, que eu falo só sobre salário, quanto o pessoal ganha de acordo com a experiência. Mas mais ou menos, quem tem pouca experiência ganha mais ou menos 3 milhões. Quem tem experiência mediana ganha em torno de 5, 6 milhões. E quem tem bastante experiência, quantos? Mais de 5 anos de experiência, começa a ganhar seus 7 para cima, certo? Claro, se eu passar isso para real, tudo isso aqui é muito grande. 3 milhões, eu acho. 3 milhões por ano, eu acho mais ou menos uns 9 mil por mês. Né? Isso aqui é por ano, certo? Certo. Dentro desse valor vai estar o bônus. E aí que começa a ficar difícil, principalmente quando a gente está acostumado a falar de salário mensal. Por quê? Aqui no Japão eles têm a cultura do bônus. E esse bônus, tem gente que traduz isso para 13º. Bônus não é 13º, certo? O bônus não é obrigatório por lei, mas as empresas usam bônus para atrair e manter funcionários. Então, como é que funciona o bônus? Geralmente é assim, que a empresa ela dá o salário, certo? Por ano. E aí dentro do contrato tá lá explicando desse salário anual quanto é o salário base e quanto é o bônus. Nesse caso aqui, vamos pegar esse indivíduo aqui, ó, um homem, certo? Que ele tem nível de faculdade, mais ou menos bachelor, então 4 anos, né? Faculdade de 4 anos. E ele tá no final dos seus 20. Ele trabalha com... Ele aqui, ó. Ele é engenheiro de software focado na parte de teste. E o salário dele, né, a compensação total, né, o total compensation, é 5,3 milhões por ano. 5,3 milhões por ano é mais ou menos, em real, aí ó, quase 200 mil reais. Né?
Só que você não pode dividir isso por 12. Por quê? Porque ele tem um bônus de 800 mil. Então, o salário base dele, ou seja, o salário que você realmente pode pegar e dividir por 12, é 4,5. Certo? Então, 4,5. Certo? Vou pegar a calculadora para... Ai, caramba. Vem aqui, bota aqui a calculadora. Então, 4,5. Aqui, 4,5 milhões dividido por 12. Então, o salário dele é 375 mil ienes por mês. Isso é antes dos impostos. A gente só fala, o pessoal só fala de salário antes de imposto. Certo? Porque não tem sentido, porque o salário varia de pessoa a pessoa, né? Depois dos impostos. Então, ele ganha aí, ó, mensal de 370 mil por mês. E ele ganha um bônus de 800. Muitas empresas dividem esse bônus em 2 vezes. Então, ele ganha 400 em um mês, 400 no outro, geralmente verão e inverno. Certo? E esse bônus ele é opcional. As empresas podem decidir não pagar. E no primeiro ano, geralmente, você não ganha. Então, olha quanto detalhe aí, né? Você vai lá empolgado, você fala, opa, vou ganhar 200 mil. Não é bem assim, meu querido, minha querida. Certo? Deixa eu ajeitar aqui. Opa! Agora ficou bonito, ficou bonito. Pronto. Então perceba. Primeiro ponto. Quando você for ver qualquer salário de qualquer vaga de emprego, não recomendo você perguntar isso no começo. Recomendo você tentar ver isso na vaga. Geralmente está descrito na vaga. As vagas de trabalho no Japão aqui geralmente vem com salário e é bem explicadinho. Então você vai olhar o valor anual. Eita, cachoeira. Você vai olhar o bônus, certo? Depois, transporte. Geralmente as empresas elas pagam transporte aqui no Japão, principalmente se você vai para o escritório. Se você trabalha no escritório ou você tem que se deslocar para o seu trabalho, as empresas pagam aqui, certo? Depende da empresa. A empresa que paga antes, mas a maioria das empresas paga depois. Então você compra com o seu dinheiro a passagem e depois a empresa paga de volta. E geralmente existe algum tipo de comprovantezinho, principalmente se você compra para o mês inteiro, certo? Então, algumas empresas colocam um limite, certo? Então a empresa está disposta a pagar até 20 mil ienes, digamos assim, por transporte, por mês, certo? Então esse valor realmente está na descrição do trabalho também. E a outra coisa é imposto. Meus queridos e minhas queridas, aqui no Japão se paga bastante imposto e o imposto aumenta de acordo com a renda. E eu acho que tem que ser assim mesmo, certo? E existe esse site maravilhoso que eu acho lindo, que é o Salary Calculator do Japão. E ele dá uma estimativa boa. Não é exato, porque varia de pessoa a pessoa. Porque o seu imposto depende da sua cidade, depende de várias coisas, depende principalmente da sua renda. Então, por exemplo, esse salário aqui, ó, é 375 mil por mês. Uma pessoa que ganha 375 mil vai receber aí por mês mais ou menos, ó, 300. Então esse 75 fica de imposto. 75 mil ienes. Sabe quanto é 75 mil ienes? Tem noção de quanto é 75 mil ienes? Vamos ver aqui, ó. Ó, 2 mil reais. Já pensou nisso? Isso é tipo imposto padrão, assim, né? Imagine, você ganhar um salário de quase 3 mil reais só de imposto. Facadinha. Mas também olha o valor total, né? R$ 14 mil. Ah, faltou um zero aqui. 14 mil reais. Então perceba que é isso aqui. Então, à medida que você vai aumentando também o imposto. E se você quiser calcular anual, também pode. Aqui, ó, quanto foi o salário do cidadão? 5,3. Então, desse 5,3 ele vai levar para casa 4. Né? Aqui esse valor mensal, ele está considerando que esse salário anual é pago 12 vezes. Então, ela paga 20% de imposto. Menor que o Brasil. No Brasil, uma pessoa com essa renda pagaria 27%. É difícil. Mas essa taxa aqui aumenta muito. Se você chega lá perto dos 10 milhões, o
o imposto sobe bastante, 80%. Então você ganha 10 milhões, você paga 3 milhões pro governo. Um terço. É coisa pra caramba. Perceba que chega a partir de um ponto, começa a não valer tanto a pena, né? Porque a quantidade de esforço que você tem que fazer para poder botar mais 1 milhão aqui nesses 10 milhões é bastante coisa. E o que você vai realmente receber, às vezes é pouco. Mas então, é isso aí. Então fique muito atenta quando você for olhar salário. Primeiro olha o salário anual, tá certo? Depois você olha o bônus, transporte incluso e imposto, certo? Também aumenta de acordo com a renda. E esse site maravilhoso aqui, ó, salaryaftertax.com. Você calcula e ele dá uma estimativa boa, uma estimativa legal. Mas e aí, você tá lá aplicando para vaga, tá lá passando a entrevista. Quais os cuidados que você tem que ter? Então, um primordial, eu vou escrever aqui em letras cavalares, vai ter uma pergunta. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre as perguntas mais importantes na entrevista, mas vai ter essa pergunta que faz parte dessas perguntas importantes, que é, deixa eu botar aqui, ó, em vermelho, cadê? Give me red. Isso aqui, pô, cacilda. Não, é aquele triângulo mesmo. Pergunta mais importante que eles vão fazer é: quanto você ganha? Vixe, cachoeira. Deixa eu trocar isso aqui para um losango. Isso, ficou lindo meu Figma. Por isso que eu não posso ser designer. Pronto. Quanto você ganha? Então, meu querido e minha querida, na sua entrevista de emprego, pode ter certeza que vai ter essa pergunta. Aqui no Japão, né? Obviamente. E essa pergunta, ela tem uma importância, que é o quê? Aqui no Japão, eles não... Assim, primeiro que aqui no Japão é considerado muito feio você tá mudando de emprego por causa de dinheiro, por causa de salário. Então, se chegar numa entrevista e falar que você quer trocar de emprego porque você quer ganhar mais, se é um NG é tipo no good, né? Isso é um batsu, caramba. Isso, ó. Vixi. Eita, não sei o gesto mais. Não sei mais se eu faço gesto no Brasil, não sei mais se eu faço gesto no Japão. Mas, ó, você chegar na entrevista de emprego no Japão, eles vão te perguntar, entre as perguntas, né? Por que você tá querendo trocar, né? Você falar que é pra ganhar mais, pode dar tchau. Você dá um tchau assim pro entrevistador, manda um beijo, né? E procura outra. Ai, Diego, mas eu só tô trocando com dinheiro. Então, meu querido, então veja só. Todo mundo quer trocar de trabalho por dinheiro. As únicas pessoas que querem trocar de trabalho por outros motivos é porque elas já ganham bem e elas são poucas. Todo mundo troca de trabalho porque quer ganhar mais ou porque quer trabalhar menos, né? Geralmente é o ganhar mais primeiro. A pessoa só começa a pensar em trabalhar menos ou ter mais conforto quando ela já ganha bem. Mas ninguém fala isso e você também não deve falar isso. Porque a entrevista não é sobre a verdade. A entrevista não é sobre falar a verdade. A entrevista é uma dança, a entrevista é um jogo. Você tem que falar o que ele quer ouvir. Você quer ou não quer a porcaria do emprego, caramba? Todo mundo trabalha por dinheiro. Então, quando a pessoa pergunta por que você está trocando, você tira a questão do dinheiro da resposta e você procura uma outra resposta legal. Fala porque você está querendo novos desafios, ou porque você está querendo usar tecnologia tal, ou porque você quer trabalhar naquela empresa tal. Eu sei que tudo isso é puxação de saco. Você só está pensando em dinheiro. Mas todo mundo é assim. E o entrevistador, ele também é assim. Só que na hora que ele vai entrevistar, ele não vai escolher você porque você falou isso. Então, eles vão perguntar quanto você ganha. Certo? Porque eu dessa volta eu não lembro mais. Mas eles vão perguntar quanto você ganha. E por que eles perguntam isso? Eles perguntam isso porque aqui no Japão, as empresas, elas costumam te pagar um pouco mais do que você ganhava, independentemente do valor do mercado.
Meu querido, o Japão não é só coisa boa não, viu? Então, para uma empresa japonesa, não faz sentido a empresa japonesa pagar para você 8 milhões se você ganhava 3. Não faz sentido. Ah, mas a vaga é 8 milhões, mas você ganhava 3. Para a empresa, eles querem usar o fato de que você ganhava pouco como desculpa para te pagar pouco. E eles fazem isso. E você não tem muito poder de escolha, a não ser que você tenha outras ofertas para escolher. Então, o motivo dessa pergunta, quanto você ganha, é para eles te oferecerem um pouco mais do que você ganha. É para poupar eles do trabalho e do risco de oferecer um valor maior do que você aceitaria. Porque a empresa não quer te pagar 7 milhões se você estaria disposto a trabalhar por 5. Entendeu? Então, as empresas japonesas, elas usam isso, né? Quanto você ganha, para colocar um pouquinho mais, para dizer, você já está tendo um aumento, já é suficiente. E aí? Talvez o seu primeiro impulso, depois que você ouviu isso, é falar, então vou mentir, vou falar que eu ganho 10, vou falar que eu ganho 8. Também não, meu querido, não faça isso. Por quê? Vou colocar outro triângulozinho aqui, vamos colocar outro triângulo, não vou copiar esse triângulo aqui. Não minta. Não mente? Nossa, meu português tá terra, é terrível. Não minta. Por que não minta? Porque quando você... Vamos imaginar que você vai. Você faz entrevista, né? Você mente, certo? Seu salário, né? Você mente seu salário, você passa na entrevista, os caras gostam de você, chamam você para trabalhar. E aí você vai trabalhar. Quando você vai entrar na empresa, você vai ter que dar entrada com um papel. E esse papel, principalmente se você está vindo de uma empresa japonesa, e neste papel, meu querido, minha querida, tem o seu salário. Então eles vão saber quanto você ganhava. Não tem como você escapar disso. Eles vão saber. Não tem o seu salário específico. Não sei se tem um salário específico, mas assim, existe lá um número que tem a ver com os impostos que você pagou, que dá para eles saberem quanto você ganhava. Então, se você fala, mente na entrevista que você ganha 7, eles te oferecem 8. Na verdade, você ganhava 4. Você mente que ganha 7. Pô, que pulo do caramba, hein? Você mente que ganha 7. Eles aceitam, porque a sua vaga é rara, e você é bom, e você fala japonês, e você é lindo, tem, enfim, cabelo cacheadinho, e, enfim. Na hora que você der entrada na papelada, o chefe, né, a chefa vai olhar e falar: travou não, foi efeito. O cara vai olhar e fala: Sanava praia. Sanava praia, filho da praia. O cara falou que ganhava 7, mas ele ganhava 4. E aí você vai ser conhecido como mentiroso da empresa. Certo? Ah, mas já tô dentro. Então, a maioria das empresas, quando você é contratado, você passa por um período probatório. E esse período probatório, ele é de 3 meses. No mínimo, as empresas botam 3 meses, mas muitas empresas estão colocando 6 hoje em dia. E nesse período probatório, é um período que a empresa pode te demitir sem maiores complicações. E aí? A empresa está com um funcionário claramente mentiroso no probatório. Claro que a empresa não vai demitir você assim do nada. Né? Provavelmente, eu imagino que ela vai te colocar numa posição difícil, certo? Num projeto difícil, numa situação difícil, não vai te dar muito suporte, você vai ter problemas, a empresa vai gerar vários registros dizendo que você não conseguiu atingir tal meta, você não mostrou habilidades necessárias e ela pode ensinar que você mentiu durante a entrevista de emprego. E aí você perde a vaga. E, pô, mas Diego, o que eu faço? Eu ganho pouco. Eu sei que eu mereço tanto. Como é que eu faço? Então, o que é que eu recomendo? Foi o que eu fiz. Você chega, faz sua pesquisa de mercado, vê o quanto a sua experiência, né, o seu japonês, as suas habilidades e tal, vale naquele mercado. Coloca o mínimo para você e trabalha nesse mínimo. Você não é obrigado a aceitar o que a empresa oferece baseado no que você ganha. Se você ganha muito pouco,
Você não é obrigado a aceitar. Claro que se você estiver começando, tiver pouca experiência, está querendo mudar de área, eu recomendo você aceitar qualquer coisa. Porque o negócio é difícil. Mas se você já tem experiência, já trabalha no Japão, está mudando de emprego, ou está vindo do Brasil. Se bem que quando você vem do Brasil, eles não olham muito quanto você ganhava, né? É mais aqui dentro do Japão mesmo. Então o que você faz? Você coloca seu mínimo na entrevista. Quando surgir a conversa de salário, que geralmente vem depois, né? Depois a gente fala sobre entrevista. Você mantém seu mínimo. E aí você simplesmente, se a empresa não quer bater seu mínimo, você simplesmente rejeita. Claro, se você tiver disponibilidade de continuar procurando. Se você tiver outras ofertas, melhor ainda. Você pode tentar jogar essas ofertas umas com as outras. Mas não minta. Nunca minta. Nunca diga que você ganha um valor alto, sendo que você não ganha, porque você vai ser descoberto depois. Certo? E o que mais digo? Que outras coisas entram no salário? Então, aqui no Japão, se você já mora no Japão, provavelmente já sabe, mas o salário de 3 milhões por ano é um salário baixo, certo? É o que? Mais ou menos uns 250 mil por mês. É um salário baixo, mas dá para uma pessoa viver. É muito apertado para você sustentar uma família. Dá, tecnicamente dá, mas é muito difícil, é muito apertado. Então é um salário bom para uma pessoa sozinha. Bom não, né? Dá para viver. 5 milhões já é um salário que você já respira um pouco mais confortável, você já consegue se dar luxos e você já está próximo da média do japonês, né? Então é um salário que a maioria da população japonesa vive. Então é um salário que você também conseguiria viver, certo? 7 milhões você já vive bem, certo? É um salário que vive bem, você vive confortável, você tem direito a alguns luxos e até a viajar para o Brasil. Talvez todo ano é cansativo, é difícil por causa das férias, né? Mas dá pra você viver bem, certo? Menor do que 3 milhões, eu só recomendo você aceitar se for seu primeiro emprego. Você vindo do Brasil com experiência, não aceite 3 milhões. Tá entendendo? Se você tá vindo do Brasil com experiência, com o quê? Mais de 3 anos de experiência na área de TI, e a empresa tá te oferecendo isso aqui pra você vir, recomendo você procurar mais. Ah, mas eu quero ir pro Japão. Você quer, mas você não quer vir pro Japão e passar dificuldade, ficar apertado, não conseguir sair, passear e tal. Certo? Claro que o salário varia de acordo com a... O que foi isso aqui de acesso? Eu não lembro de acesso. Ah, tá. Claro que esse salário varia de acordo com a localização, né? Em Tóquio as coisas são mais caras. Certo? Se você mora longe de Tóquio, as coisas são mais baratas, mas ao mesmo tempo os salários são mais baixos. Certo? Então, aquela coisa. Salário, 3 milhões. Para você começar o seu primeiro emprego, vale a pena. E a partir daí, a partir de 3 milhões, você começa a viver bem. Certo? A partir de 3 milhões, viver bem não, né? Você sobrevive. Né? 5 milhões, você já começa a respirar um pouco mais. Já dá para pagar um aluguelzinho, uma casinha legal, né? Dá pra comprar um carrinho. Né? Aqui já tá bem. Belezinha? Certo? Espero que tenha ficado as dicas aí. E você, já pensou em vir trabalhar com TI no Japão? Qualquer coisa, manda pergunta aqui no chat, deixa no comentário, me fala o que você achou e vamos se falando. Beijo do gordo!